Apendicite e a remoção do apêndice. Você sabia que pode ser extremamente prejudicial você remover seu apêndice, a apendicectomia? Então fica aí e vamos aprender mais como solucionar o problema da apendicite. Prazer, sou o Dr. Eduardo Coraça, nutricionista clínico e que sou apaixonado por trazer para você o que há de mais recente na literatura médica científica. Nada de achismo, nada de ideologia, nada do que eu penso, mas o que está publicado nos jornais médicos científicos. Eu adoro citações, então acho que essa é muito pertinente para esse vídeo. Cortar maus hábitos é muito mais efetivo do que cortar órgãos. Impressionantemente, o que muita gente não sabe é que remover o apêndice aumenta a incidência de cânceres gastrointestinais, doenças neurológicas, inflamatórias e as inflamatórias intestinais. A apendicite, ou seja, a inflamação do apêndice, é a mais comum condição aguda cirúrgica do abdômen, que ocorre em média em 7% das pessoas ao longo da vida. O apêndice era visto até agora por muitos profissionais como um órgão que não tinha muitas funções, mas, e como ele facilmente inflama, ele era retirado cirurgicamente, o que chamamos de apendicectomia, né? E isso era visto como algo benéfico. Entretanto, novas pesquisas mostraram a importância do apêndice para a microbiota, ou seja, para os micro-organismos que vivem através do nosso corpo e principalmente no nosso intestino. Eles são literalmente um reservatório de bactérias benéficas. E essas bactérias benéficas resultam em homeostase, num equilíbrio saudável fisiológico de todo o organismo. Ou seja, a microbiota é importante para funções metabólicas, imunidade, estruturais e neurológicas. Então, como essa pesquisa mostra, existe uma associação entre a remoção cirúrgica, a apendicectomia, e a doenças induzidas por disbiose, ou seja, doenças induzidas por desequilíbrio das bactérias intestinais, que são um fator de risco para a iniciação de cânceres gastrointestinais. A recente compreensão do apêndice, da função do apêndice, como fornecendo uma arquitetura única e uma complexidade bacteriana e densidade, agora faz o apêndice ser considerado um abrigo de biodiversidade intestinal de bactérias. Como vocês podem ver na imagem, o apêndice fica bem aqui embaixo, né? E ele tende a inflamar. Mas você deve se perguntar uma coisa bem simples: por que um órgão naturalmente inflamaria e por que a gente teria que remover a nível cirúrgico se durante milhões de anos de evolução humana, seres humanos provavelmente não morreram de apendicite ou não tiveram seus apêndices inflamados? Lembre-se, o estilo de vida moderno é extremamente pró-inflamatório, principalmente a dieta, mas a gente vai falar disso mais à frente no vídeo, fica até o final para entender melhor. Mas se você ainda não conhece o canal, não se esquece de se inscrever no canal, apertar o sininho, compartilhar com todo mundo que sofre de apendicite ou que já removeu seu apêndice, dá um like e comenta aqui embaixo. Você já sofreu de apendicite? Você conhece gente que já sofreu de apendicite ou removeu o apêndice? Deixa eu saber mais. E depois da cirurgia, você teve prejuízos? Você se sentiu pior? Você tem mais doenças? Ou não viu diferença nenhuma? Então, de acordo com a ciência na atualidade, o apêndice é o berço da microbiota, que a microbiota deve ser considerada uma parte do sistema imune, porque ela auxilia demasiadamente o nosso sistema imune. Então, o apêndice deve ser visto como um órgão imunológico. E o que nós temos que entender, que muita gente não sabe, é que o nosso organismo carrega literalmente 37 trilhões de micro-organismos, muito mais micro-organismos do que células. Então, os cientistas estão considerando nós como holobiontes, ou seja, organismos que carregam dois tipos de vida, né? Ou seja, vida humana e vida de bactéria ao mesmo tempo. É um organismo simbiótico, uma mistura de seres humanos com bactérias.
E olha que interessante, apendicectomia profiláctica incidental, ou seja, é um processo pelo qual o apêndice é removido durante cirurgias abdominais, numa ideia de eliminar possíveis futuras apendicites, que é uma cirurgia praticada em ainda diversas situações. Ou seja, no caso dessa pesquisa, por exemplo, foi analisado pacientes bariátricos, ou seja, eles foram fazer cirurgia bariátrica, que é tirar aquela parte do estômago para a pessoa comer menos, uma cirurgia para obesidade. Mas como já está abrindo mesmo o abdômen, o apêndice está ali e vamos remover o apêndice para não ter apendicite e ter que remover e fazer uma outra cirurgia depois. Olha que interessante. E eles mostraram que essas pessoas que passavam por cirurgia bariátrica e tiveram o apêndice removido mostravam menores níveis de diversidade e de riqueza de bactérias benéficas, das bactérias simbióticas no intestino. Então, existe hoje em dia a hipótese da casa segura. Literalmente, a hipótese que o apêndice é um reservatório de bactérias intestinais benéficas em caso de necessidade. Ou seja, qualquer mudança na microbiota intestinal, o apêndice forneceria bactérias benéficas para repovoar o intestino. E olha que interessante, muita gente vai postar aqui no canal: mas fruta causa diabetes. Minha diabetes foi complicada por... Não, o que eles estão mostrando é que certas populações de bactérias intestinais, e principalmente algumas bactérias que são prejudicadas devido à remoção do apêndice, são responsáveis pela regulação da insulina. Sim, remover o apêndice talvez possa prejudicar até mesmo sua diabetes. E as pessoas estão preocupadas com fruta, um alimento natural. Mas abrir a barriga, remover um órgão é super natural, não vai causar efeito colateral nenhum, né? É isso que dizem. Similar ao colo, o apêndice saudável é habitado por uma diversa população de micro-organismos, predominantemente os firmicutes, bacteroidetes, actinobactérias e proteobactérias, que são as bactérias benéficas, as bactérias usualmente vistas como simbióticas. Ou seja, estudos sugerem que uma apendicectomia prévia pode ser associada com um aumento do risco de doenças como sarcoidose, que é um crescimento de pequenas células inflamatórias através do corpo, pedra no fígado, doenças resistentes a antibióticos, infecção no trato biliar resistente a antibióticos, bacteremia, abscesso no fígado, cânceres gastrointestinais, doença de Parkinson e artrite reumatoide. Ou seja, novamente o que eles estão mostrando é que o apêndice é muito importante para a microecologia, né? Para a ecologia das bactérias intestinais, servindo como um reservatório, um santuário de bactérias benéficas. Quando acontece qualquer perturbação gastrointestinal, ele vai lá e repovoa. E, como eu tinha prometido no início do vídeo, a gente tem que levar em consideração estilo de vida na reversão e prevenção de todo tipo de doença. E, infelizmente, não existe financiamento para pesquisas de estilo de vida. Quem que financia essas pesquisas? A indústria médica farmacêutica. Quem quer ganhar dinheiro com exames, com máquinas, com remédios e por aí vai. E, no final das contas, nós sabemos que inflamação, apendicite, inflamação no apêndice, é correlacionada a estilo de vida. E a gente tem que levar em consideração a dieta moderna, industrializada, rica em proteína animal e pobre em frutos e vegetais, que são alimentos extremamente anti-inflamatórios, ou seja, um anti-inflamatório que vem pelo alimento, não vem por um remédio com efeitos colaterais. Vem de graça, é só você comer, pegar da árvore. Era de graça antes da gente viver nas cidades, né? Mas essa pesquisa, publicada pelo True North Health Center na Califórnia, o maior centro de jejum do mundo,
mostrou que um paciente que desde 1889 a apendicectomia, a remoção do apêndice, é o tratamento usual para apendicite. É uma condição que é usualmente tratada por cirurgias e antibióticos na veia. Mas existem pacientes que se recusam à intervenção cirúrgica e farmacológica e o atraso no tratamento pode sim ser perigoso à vida. Então, eles mostram estudos que o tratamento usual com antibióticos só é efetivo em reduzir a dor e a necessidade por analgésicos, mas não fazia muito efeito. Então, eles mostraram que o tratamento com antibióticos não só aumenta o risco de doenças alérgicas, o risco de recorrência da doença, ou seja, da apendicite voltar, e de se desenvolver bactérias resistentes a antibióticos no organismo. Então, eles pegaram um paciente de 46 anos que decidiu tentar um jejum dentro da clínica do True North Health Center. Ele jejuou por 7 dias sob os protocolos da Associação Internacional de Médicos Higienistas, ou seja, um jejum higienista. Se você quer saber mais sobre o jejum higienista, assiste aqui no canal ou leia o livro Jejum Higienista, Cirurgia da Natureza, de minha autoria. Então, o que a gente sabe na literatura é o True North Health Center trata muitos casos de todo tipo de doença com jejum. E olha que interessante, o jejum tem efeitos anti-inflamatórios e otimizam o sistema imune, que foi provavelmente o que forneceu bom resultado ao caso, porque ele negou o usual tratamento alopático de remédios e cirurgia, ele não queria isso, e ele entrou lá com vários sintomas, febre, etc., saiu de lá sem mais sintomas nenhum do apêndice, saiu bem, passou por 4 dias de realimentação de frutas, vegetais e alimentos cozidos no vapor, ou seja, uma dieta higienista levemente cozida. A dor no abdômen melhorou drasticamente, só estava levemente sensível ao toque, mas óbvio, na minha opinião, um jejum de 7 dias às vezes é pequeno para um caso grave. E eu não estou recomendando de jejum, nem recomendando que você faça em casa. Eu recomendo educação e, caso você se interesse pelo jejum, buscar uma instituição higienista medicamente supervisionada. E um follow-up de 2 anos, ou seja, depois que eles foram ver como o paciente estava depois de 2 anos, ele ainda estava seguindo as recomendações dietéticas e estava livre de qualquer tipo de sintoma. Ou seja, ele não precisou das cirurgias, não precisou do antibiótico e o jejum literalmente deu jeito. Óbvio, é uma pesquisa, um caso, e na ciência a gente não faz isso. A gente tem inúmeras pesquisas, muitos casos, e a gente tem até mesmo não um caso clínico dessa forma, né? A gente não tem um estudo de caso dessa forma, a gente tem Randomized Clinical Trials, ou seja, o estudo ouro, que compara um caso com o outro e faz vários, são estudos longos, requerem muito dinheiro, requerem investimento, mas isso já dá uma hipótese a que o jejum pode ser eficaz para apendicite e a não precisar de apendicectomia. Então vamos lá, bem simples para a gente acabar. Evolução é algo que deve ser respeitado. A natureza não deixa nada que não tenha uma importante função no nosso organismo. Se o apêndice está lá, é por uma razão. Então, por exemplo, carnívoros, animais que comem, são feitos para carne, eles fazem a vitamina C dentro deles. Nós não. Porque perdemos esse mecanismo evolutivo, porque as frutas e vegetais são ricas em vitamina C, nossos alimentos da natureza. Carnívoros secretam uricase, a enzima para metabolizar o ácido úrico, já que eles comem muita proteína animal. Nós não. Carnívoros não sofrem de doenças gastrointestinais quando submetidos a dietas pobres em fibras. Nós sofremos. Carnívoros não sofrem de doenças cardiovasculares por excesso de gordura e colesterol. Nós sofremos. Ou seja, não existe essa de ter um órgão ou ter uma função ali dentro do organismo que não é para nada e você pode remover sem se preocupar. Finalizando, uma frase que eu criei agora: não existe órgão ruim, existe órgão mal cuidado. E é isso que as pessoas sofrem. Por isso que elas querem remover os órgãos achando que eles são a causa do problema. Mas pelo contrário, é seu maus hábitos do viver. Então, gostou do vídeo? Começa se inscrevendo no canal, apertando o sininho,
compartilhando, sentando o dedo nesse like e comentando se você gostou do vídeo, para o que você quer ver mais aqui no canal. E tem nossos 7 livros já publicados, meus retiros presenciais, o último aqui agora no final de janeiro. Além disso, nossos cursos online e meu atendimento nutricional online. Muita, mas muita saúde frugal, Dr. Edu Coraça. Até a próxima.